E aí, pessoal, sejam bem-vindos a esta nossa aula de raciocínio lógico. Ela será dividida em duas partes. Inicialmente trabalharemos a parte conceitual e depois passaremos à resolução de exercícios. Assim vocês não ficarão perdidos e compreenderão mais facilmente toda a lógica por trás do raciocínio lógico. No começo, é muito comum os alunos acharem que o raciocínio lógico se resume a questões deste tipo. Tudo bem, é bem verdade que são questões que demandam o uso da lógica e raciocínio matemático, mas, como veremos, o tão aclamado raciocínio lógico requisitado pelos concursos é bem diferente. O que normalmente aparece no edital dos concursos é o raciocínio lógico que lança mão de estruturas lógicas para a tomada de decisões. Desse modo, a avaliação na resolução de situações-problema parte da análise de proposições com sentido completo e às quais podem ser atribuídas valores de verdadeiro ou falso. Então, se você é um marinheiro de primeira viagem neste estudo, já guarde essa informação. As sentenças ou proposições são frases declarativas que podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas, mas jamais como verdadeiras e falsas ao mesmo tempo. Uma frase do tipo "hoje é domingo", dentro do escopo do raciocínio lógico, é perfeitamente válida, pois ela pode ser verdadeira ou falsa, pode ser afirmada ou pode ser negada. Sentenças desse tipo constituem o alicerce de todo raciocínio lógico. Por outro lado, frases do tipo "estude bastante", "beba muita água", ou seja, sentenças imperativas em que há algum comando de ordem, conselho ou sugestão, não são válidas, pois não há como se atribuir o valor de verdadeiro ou falso. Logo, sentenças passíveis de serem trabalhadas no raciocínio lógico são: há nuvens hoje, o céu está nublado, o Brasil é o país do futuro, a Terra é plana, etc. E essas sentenças podem ser utilizadas na formação de estruturas, ou melhor, proposições um pouco mais completas. Por exemplo, se há nuvens, então está nublado, a Terra é plana e a bola é quadrada. Observem, pois, que proposições simples podem ser combinadas com outras proposições, adquirindo um sentido mais amplo através do uso de conectivos. E sim, a gente até consegue fazer alguma associação com os conectivos empregados nas redações na busca por textos mais coerentes e coesos, mas aí já é outra história. Neste estudo, os conectivos com os quais iremos trabalhar são negação, conjunção, disjunção. Vamos estudar apenas a disjunção inclusiva, mas existe também a disjunção exclusiva, ou, condicional e bicondicional. Cada conectivo tem um símbolo que permite transcrever de uma forma mais simples as proposições formadas. Por exemplo, aquelas sentenças: se há nuvens, então está nublado, a Terra é plana e a bola é quadrada, podem ser representadas da seguinte forma: P setinha que, em que P substitui a proposição há nuvens e que substitui está nublado. E no outro exemplo, P e que, sendo que agora P corresponde à Terra é plana, ao passo que Q se refere à proposição simples a bola é quadrada. Essa forma de reescrever as proposições fazendo uso dos símbolos dos conectivos constitui a base da tabela verdade, que por sua vez é a base de toda a sequenciação lógica que é feita visando a resolução de uma determinada questão. E percebam que a proposição composta também terá valor lógico de verdadeiro ou falso, a depender do valor lógico de cada proposição simples. Sabendo disso, vamos então iniciar a montagem da tabela. A primeira coisa a se fazer é marcar os valores lógicos possíveis para as sentenças P e Q. Por convenção, sempre escrevemos na coluna de P, VV, FF, e na coluna correspondente a Q, VF, VF. A partir daí é feito o preenchimento dos campos associados a cada conectivo. Da seguinte maneira: considerem as frases irei ao cinema, P, e Q, irei ao clube. Ambas podem ser conectadas através da conjunção e reescritas como irei ao cinema e ao clube, ou irei ao cinema e irei ao clube. É até mais recomendado que se escreva realmente toda a sentença dos dois lados, mas aqui eu optei por simplificar e isso não irá comprometer nosso entendimento. Notem que para essa proposição composta ser válida ou verdadeira, as proposições iniciais P e Q também devem ser verdadeiras. Afinal, estou declarando que irei ao cinema e também irei ao clube. Portanto, se a ida ao cinema e ao clube se mostram verdadeiras, a proposição completa também é. De fato, irei ao cinema e ao clube, verdadeiro. Por outro lado, se as sentenças simples são falsas, ou seja, não irei ao cinema, muito menos ao clube,
A proposição completa, evidentemente, também será falsa. Minha ida aos 2 lugares não ocorrerá. Do mesmo modo, se apenas uma das sentenças P e Q é invalidada, marcada como falsa, toda a proposição adquire valor falso, pois inicialmente eu afirmei que iria aos 2 eventos e não apenas a um ou a outro. Resumindo, memorizem o seguinte: na conjunção, o valor final só será verdadeiro se as proposições simples forem também verdadeiras. Muito bem, já podemos acrescentar à tabela os valores lógicos resultantes desse conjunto de possibilidades. Agora façamos a troca da conjunção pela disjunção. Neste caso, para a maior parte das configurações lógicas possíveis, a proposição final será marcada como verdadeira, tendo em vista que basta que um único evento seja verdadeiro para que toda a declaração também seja. Desta vez, estou afirmando ir a um ou outro evento, não mais aos 2. Entretanto, se ambas sentenças forem falsas, a proposição não mais poderá ser verdadeira. Portanto, na disjunção, o valor final só será falso quando as proposições simples também forem falsas. Completando a tabelinha, estão vendo como não é tão complicado assim montar a tabela? Para ganharmos tempo, vamos estabelecer as duas principais premissas para as tabelas do condicional e bicondicional. No caso do conectivo condicional, as proposições simples recebem nomes especiais. A primeira é chamada de antecedente e a segunda de consequente. O antecedente sempre é condição suficiente para a ocorrência do consequente, e só existe uma configuração em que a proposição composta assume valor falso, quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Para fins de prática, vocês podem testar as outras possibilidades e fazer a verificação com a tabela verdade, certo? Por fim, para o conectivo bicondicional, há igual probabilidade de encontrarmos resultado lógico com valor verdadeiro ou falso. Mas para termos uma proposição composta verdadeira, as suas proposições simples devem ser ambas verdadeiras ou ambas falsas. Toda essa abordagem que fizemos para os conectivos, 1 a 1, pode ser resumida numa única tabela verdade reunindo todas as possíveis atribuições de valores lógicos. Mais uma vez, a conjunção só será verdadeira quando os valores lógicos relacionados também forem verdadeiros. A disjunção só será falsa quando os valores lógicos forem falsos. Condicional só é falso quando o antecedente verdadeiro e consequente falso. E bicondicional só é verdadeiro quando os valores lógicos são idênticos. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro. Na próxima aula, iremos resolver algumas questões para que vocês vejam como esse conhecimento pode ser requisitado em uma prova. Comentem, curtam e se inscrevam para não perderem a próxima aula e as outras que virão. Em breve também teremos um conteúdo muito interessante sobre compreensão e interpretação de textos. Até lá!